Glória a Deus, né, igreja? Sinto muito abençoado pela oportunidade. Missionária Diná, que Deus abençoe muito sua vida, pelo convite. Pastor Reginaldo, Pastor Paulo, esposa ali, a missionária Juliana, alguns irmãos que eu já conheço, né? E aqueles que estão me acompanhando também hoje, eu sou grato pela vida de vocês. Fazer menção do irmão Júnior, do Davi, do Iago, do Arthur, do Lelê, do Pedson, do Rian, do Gleidson, do Luiz, do Danilo. Está ali também o Neném, sua esposa a Gabriela. Está ali também a minha esposa, a Mirene. Ali o meu amigo Wesley, a Jaqueline, o Vinícius, a Maria. Meu irmão Danilo aqui também, juntamente com sua esposa. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Fico muito feliz que vocês possam estar aqui nessa noite comigo, atendendo a seu convite. Como diz a palavra, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A gente chamou mais pessoas, mas aqui está aqueles que se fez presente. Está ali a filha da Gabriela também, a pequena, né? Está ali também acompanhando. Você viu, ó, a pequena aqui louvando também? Daqui a pouco é você também, amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, quando a missionária Diná me fez o convite, de começo eu fiquei pensando um pouco, e meu celular não mostra a visualização da mensagem, né? Eu pensei, olha, a irmã não viu ainda que eu visualizei, cheguei em casa e vou falar com a minha esposa. E eu estava convicto de negar o convite. Falei, uns dias que eu estou aí sem pregar, sem ministrar, estou trabalhando bastante. Então, quando eu vou para pregar, eu gosto de ter um tempo extra para você estar se preparando, jejuando, orando e buscando ali um discernimento de Deus. Porque quando é uma ministração para a gente mesmo, quando a gente está buscando ali a edificação, todo dia a gente lê, mas não lê com a mesma intensidade, digamos assim, quando a gente sabe que tem que transmitir aquela mensagem, né? Então eu estava pronto, mas quando a irmã mandou o tema, eu falei, Jesus, porque esse é o único tema, igreja, que o Espírito Santo tem me usado para pregar. A vinda de Cristo. Eu não sei pregar prosperidade, eu não sei pregar bênçãos, não sei pregar bens, eu só sei pregar que Cristo vem. E o tempo é breve, não temos mais tempo a perder, desviando a palavra, desviando o foco. O foco da igreja é esse, Ele vem. E devemos anunciar, como João Batista no deserto, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem. Eu fiquei muito grato pelo tema, pelo convite. E eu gostaria de convidar os irmãos que trouxeram sua Bíblia, por gentileza, para abrir um tema dessa campanha. Apocalipse 3. Os que trouxeram a Bíblia, por favor. Apocalipse 3. Amém? Glória. Ô, Gabriela, da igreja, me ajuda aí louvando enquanto o povo abre a Bíblia. Ele assim, junto ao poço estava eu. Vamos puxar na voz mesmo? Não sabe não, quem sabe? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Seu filho conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Glória a Deus. Qual é essa água? Essa água é o Espírito. Estava conversando ontem com um jovem lá, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele faz a promessa, né? Ele fala, olha, aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede, mas o que beber da água que eu der, essa água será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. E a mulher ainda não entendeu, ela falou, então me dá dessa água para eu não ter que voltar mais aqui. Ela ainda continuava comparando a água a algo físico. Aquela, como se fosse a água comum daquela fonte. E Jesus falou, mulher, vou te mostrar que é séria a coisa, vou te mostrar quem fala contigo. Vai lá chamar teu marido. Ela disse, não tem um marido. Ele disse, bem disseste, não tem marido, porque tu já teve 6 e esse tudo ainda não é teu. Ela disse, como é que ele sabe disso? Esse homem não é natural. Então aquilo que ele está me oferecendo também não é natural. É sobrenatural. Aleluia! Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. 6ª carta à igreja de Filadélfia. O tema é o versículo 11, mas a gente vai ler até o 11 para ficar claro, tá bem? Amém? Amém. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto. Diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha e fecha ninguém. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei da sinagoga de Satanás, os quais se dizem judeus e não são,
mas mentem, eis que farei que venha e adorem e prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amei. E como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Todos juntos no tema? Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito vai dizer à igreja. Amém? Igreja, eu gostaria de começar essa breve e momentânea ministração. E eu quero usar como tópico nessa noite, pregando por alguns minutos, o tema da campanha que diz: eis que venho sem demora, guardas o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. O livro do Apocalipse, ele é um livro de pouca leitura entre nós, os irmãos cristãos, né? Porque a gente tem ele como um livro do juízo, o livro do julgamento, onde as nações serão julgadas e tal. Então, às vezes, a gente não consegue achar muita espiritualidade, ou às vezes até mesmo um conforto. Você chega com sua alma aflita dentro de casa, você não quer ir ler o livro de Apocalipse. Você quer ir ler João, Mateus, você quer ir ler lá as cartas de Paulo, porque você chegou aflito, angustiado, você fala: olha Deus, eu preciso de uma palavra que me acalme, eu preciso de uma palavra que me traga paz. Então, raramente nós vamos chegar lá e abrir o livro de Apocalipse. Então ele é um livro muitas vezes mal visto pela gente, que a gente acaba vendo da maneira equivocada, da maneira errada. A gente acha que a mensagem principal do Apocalipse é o juízo. Mas quero dizer para você nessa noite que a mensagem principal do livro do Apocalipse é a vinda de Cristo com poder e glória. O Apocalipse mostra como ele vai voltar com poder e glória. O livro de Apocalipse diz qual o plano que ele tem para a sua igreja, que é tomar ela como esposa. O livro de Apocalipse diz qual é o projeto que ele tem para nós, que é novos céus e novas terras. A palavra de Deus diz que ele nos espera no novo paraíso. O homem habitava no jardim do Éden, era o paraíso da humanidade. O homem é expulso de lá, mas ele diz: eu vou preparar um paraíso para receber a minha igreja. E a Bíblia diz lá no Apocalipse 22 que ele também deseja enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então no livro de Apocalipse podemos encontrar conforto, porque a mensagem que carrega nesse livro é sobre a vinda com poder e glória. E o que é que a igreja tem se preparado? Para que nós temos nos santificado? Justamente para esse momento. Temos nos preparado para esse momento, para que quando ele venha em poder e glória, possa assim nos arrebatar. E o livro de Apocalipse vem trazer essas cartas que João escreve para as 7 igrejas da Ásia. Essa Ásia que diz aqui não é o continente asiático, não. Era a província do Império Romano, que hoje é a Turquia ali, parte da Grécia. Então João escreve essas cartas, só que essas cartas elas tinham um efeito momentâneo e futuro. Era para a igreja daquele presente momento e para as igrejas futuras. Então quando ele vem, ele encontra algumas igrejas em falha. Ele encontra algumas igrejas que estavam em desacordo com a vontade dele. Mas ele encontra a igreja de Filadélfia, a qual ele se agrada dessa igreja. E ele começa dizendo para essa igreja: olha, eu tenho visto o que você tem feito, eu tenho visto como tem se comportado diante de mim, e tenho visto como você tem se esforçado para guardar a minha palavra. Por causa disso é que eu vou vir e vou tomá-los para mim. E olha, ainda que pareça demorar, como diz Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, não é isso? Jesus disse: olha, devemos dever de orar sem cessar, porque ainda que pareça que demore, digo-lhe que depressa o Senhor lhe fará justiça. Então Deus está dizendo para aquele povo: olha, não vai ser muito tempo. Paulo disse: olha, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um grande poder de glória. Então ele está dizendo: olha, eu estou vendo o que você está passando, eu estou vendo como tem se comportado, e por causa de vocês é que eu venho sem demora. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Igreja, eu gostaria de começar essa pregação, essa ministração, falando para você sobre
quando Jesus ele vai escrever para o anjo da igreja da Filadélfia, ele diz assim, ó, e é o anjo da igreja que está em Filadélfia, diz: aquele que é santo, que é puro e que é verdadeiro. Jesus disse: olha, deixa eu me apresentar, para que vocês saibam quem fala com vocês. Aquele que é santo, aquele que é puro e que é verdadeiro. Se ele é santo, porque nele não há pecado. Se ele é puro, porque nele não há impureza. Se ele é verdadeiro, porque nele não há engano, porque nele não há mentira, porque a palavra dele é real. Então ele diz: olha, como vocês têm guardado o mandamento, como vocês servem, vocês vão saber quem fala com vocês. Eu não vou dizer que é o Filho de Deus, só vou dizer aquele que é santo. Vocês sabem quem é. Aquele que é puro, vocês sabem quem é. Aquele que é verdadeiro. Como Jesus chega, aqueles fariseus, e fala assim: olha, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam aí querendo apedrejar mim. Vocês iam saber quem eu sou. Vocês não iam querer isso aí. Se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Então quando ele se apresenta à igreja, ele diz: eu sou aquele que sou santo. Aleluia. Santo. Aleluia. Jesus é santo. Eu quero dizer para a igreja, agora mesmo, enquanto estamos aqui reunidos nesse congresso, enquanto eu ministro para você, enquanto eu prego a palavra de Deus, aqueles querubins, aquelas criaturas, agora mesmo, diante do trono, estão dizendo: santo, 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 santo. Eles não se cansam, eles não cessam, mas dizem: santo, 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 santo é o Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, denominações inteiras, igrejas inteiras morreram porque exaltaram a soberania de Deus, mas esqueceram a sua santidade. Ele é santo. Esqueceram a santidade, exaltaram a soberania, sabe que ele é soberano, mas esqueceram que ele é santo. Acho que dizem aqui, pastor. Esqueceram que ele é santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sem a santidade ninguém verá a Deus. A Deus. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Então ele diz: eu sou aquele que é santo. Olha só, às vezes você já ligou para alguma pessoa, talvez seu contato não é nem salvo, pela sua voz ela já reconhece: missionário de Ná. Aí você ia ligar para falar que era número novo, mas você viu como a pessoa já reconheceu a voz? Então Jesus não precisou falar: olha, Jesus está aqui nas primeiras inscrições dele. Quem está falando com vocês é aquele que é santo, que é puro e que é verdadeiro. Eu quero continuar, igreja. Quando Jesus se apresenta, ele diz quem ele é, e depois ele diz o que ele faz. Ele diz assim, ó: o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele diz: eu sou santo, eu sou puro, eu sou verdadeiro, mas o que eu faço? Eu tenho autoridade sobre a terra, eu tenho autoridade sobre os céus, para fechar e ninguém abrir, para abrir e ninguém fechar. Ele diz: eu sou aquele que carrega a chave, eu sou aquele que carrega a autoridade. Então ele se apresenta e diz: olha, eu sou assim e faço isso, isso, isso. E olha só, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Glória a Deus, aleluia. Aí, pastor, eu já vi às vezes campanha de irmãos que os irmãos ouvem essa palavra aqui e falam: eita, é Deus de portas abertas. Eu já fiz isso. Você vai orar para alguém e você fala assim: ah, Deus, a pessoa precisa de emprego, porque aquele que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Mas essa palavra aqui não estava se tratando disso. Jesus aqui, ele estava usando esse exemplo que ele tiraram lá do Velho Testamento, lá de Isaías 22. A Bíblia fala que o povo está cercado por um rei inimigo, e Ezequias era o rei na época. E Ezequias pega a chave de Davi, que era a chave dos tesouros, e entrega na mão do seu servo, para que ele guarde aquela chave. Sabe, né? Ele fala assim: olha, só sai alguma coisa daqui com teu controle. Se precisar, o povo precisar do sustento, o mantimento está aqui, a chave está nas tuas mãos.
Mas a Bíblia diz que ele, temendo, porque ele não confiava em Deus, o que ele correu? Foi pedir ajuda do Egito. E Deus se desagradou muito disso. E Deus manda Isaías lá e falou: ó, manda trocar. Tira a chave que está na mão dele e entrega na mão de Eliaquim. Agora, quando alguém quiser ter acesso aos tesouros do rei, vai ser através das mãos de Eliaquim. E Jesus vem e diz: olha, lá no Velho Testamento a chave estava sobre a mão de Eliaquim. Na Nova Aliança, a partir de agora, essa chave está nas minhas mãos. A chave dos tesouros dos reis está nas minhas mãos. Se quiser ter acesso aos tesouros do rei, é através de mim, é por meio de mim. Não é através dos seus esforços, não é através das suas obras, mas é através do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou aquele que tem a chave, eu sou aquele que te dou acesso, eu sou aquele que tira o teu acesso, eu sou aquele que posso te levar, eu sou aquele também que posso te pedir. Eu sou aquele que tem autoridade. Aí os irmãos vêm e falam: olha, vamos fazer uma campanha de portas abertas. Vamos fazer todo mundo a campanha de portas abertas. Não é nessa porta que Jesus está falando, não. E mais tarde você vai entender que porta é essa. Mais tarde você vai entender, vamos caminhar. E ele diz assim, ó: conheço as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ei, ele disse assim: olha, diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Já orei por irmão, por querendo emprego, e olha, ele manda dizer que pôs uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Ei, mas não é dessa porta que Jesus está falando. Jesus está falando da porta da salvação. Jesus está falando da porta da glória, que Ele abriu essa porta para que nós possamos, através dessas portas, salvar o mundo. E a porta da glória, a porta da salvação ainda está aberta, ainda está aberta. Ainda tem tempo para você, meu amigo, ainda tem tempo para você, minha amiga. A porta da graça ainda está aberta, porque é Ele quem tem a chave. E quando Ele não fechar, pastor, obreiro, bispo, presbítero, o que for, pode dizer para você que não tem mais jeito para você, mas a porta da graça ainda está aberta, porque é Ele quem tem a chave, é Ele quem fecha, é Ele quem abre, é através dele. E Ele disse: olha, eu conheço as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta. Só que presta atenção, às vezes a gente tem essas obras como obra física. Olha, Deus abriu essa porta por causa das minhas obras. Quando fala de obra aqui, está falando dos meus feitos físicos. Não. Primeiro ele falou dele, agora ele vai falar da igreja. Quais são as obras da igreja? Quem é essa igreja? E ele diz assim, ó: coloquei diante de ti uma porta para ninguém fecha, porque tendo pouca força, guardastes a palavra e não negastes o meu nome. Explicar algo para a igreja. Essa igreja de Filadélfia, ela ficava localizada num lugar que os estudiosos falam que havia muitos terremotos. Então essa igreja sofria muito, aquele lugar, aquela região, por terremotos. E quando sobrevinham terremotos, as pessoas deixavam a cidade e corriam para os campos ou para os templos, porque eram fortificados e ali eles se sentiam mais seguros. Então era uma igreja que passava não só as adversidades da perseguição dos romanos, mas enfrentava também as adversidades locais. Às vezes é um vizinho que se levanta contra, como se ele já tem a luta espiritual. Às vezes é o proprietário que fala: aquela igreja está arrecadando demais, espera aí, deixa eu dobrar o valor do aluguel. Então, eles também enfrentavam as perseguições locais. Mas eu quero falar para você, embora aquele lugar passava por terremoto, embora a natureza, embora o poder do terremoto pudesse sacudir aquela cidade, naquela cidade tinha uma igreja que era firme, tinha uma igreja que não se abalava, tinha uma igreja que o clima local não mexia a sua estrutura. E ele disse: eu conheço a tua força, tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, qual ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardastes a palavra da minha salvação. Você sabe qual que era o segredo da igreja? Que eles eram uma igreja forte. Essa igreja era uma igreja, repete comigo, forte. Amém? Amém nada. Ele diz: conheça a tua força, sei que tu tem pouca força.
você tem pouca força, mas não negastes a palavra, porque não está fundamentado na força de homem, mas está fundamentado na palavra. A tua força é pouca, mas a palavra que te rege, essa palavra é forte. A tua força é pouca, mas a palavra qual tu está fundamentada é a palavra forte, é a palavra do santo, é a palavra do justo e do verdadeiro. A força não é tua, a força não é minha. Olha aqui, igreja, presta atenção. É normal, a pessoa foi no banheiro, olha aqui. Preste atenção. A força não era da igreja. A igreja não tinha força. Ele disse, eu sei que você tem pouca força, mas o segredo teu é que você tem guardado a palavra. Você tem guardado a palavra. O segredo que as pessoas às vezes, pastores, nos veem de pé e falam, olha, mas quanta tempestade, quanta tribulação, quanta luta aquele homem não passou, mas ele vê o nosso momento de luta na rua, mas ele não vê o momento que entramos na nossa casa, fechamos a nossa porta, e ali é nós e a palavra, buscamos força na palavra, e a palavra nos sustenta, a palavra nos mantém de pé, a palavra nos mantém firme. Porque ele disse, olha, se a minha palavra permanecer em vós e vós permaneceis em mim, então fazei o quê? Dareis frutos. Se a minha palavra permanecer em vós. Então o segredo dessa igreja é que eles guardavam a palavra. Aleluia! Guarde a palavra. Aleluia! Salmos 119, versículo 11. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra. Aleluia! E ele continua dizendo assim, olha, o segredo dessa igreja é a palavra. E ele diz assim, ó, tem pouca força, mas guardaste a palavra do meu nome. No 9, eis que farei dos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, sabendo que eu te amo. Por que ele está dizendo isso aqui? Eis que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus, mas não são. Vou fazer que eles se prostrem aos teus pés e te adorem, ó igreja, porque tu está na palavra. Sabe o que quer dizer isso aqui, igreja? Que tinha muitos judeus vindo do judaísmo, querendo seguir os costumes cristãos, mas trazendo o judaísmo para dentro do cristianismo. Eles queriam trazer o costume, olha, eu aceito Jesus, mas vai ter que guardar o sábado, tá bom? Eu aceito Jesus, mas ó, vai ter que circuncidar. Eu aceito Jesus, mas ainda desse jeito. Eles queriam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Eles dizem, ó, estão se dizendo aí, mas não são. Eles querem confundir a palavra santa e verdadeira que está entre vocês. E vocês têm resistido a eles. Eles estão querendo acrescentar alguma coisa, mas olha, eu quero falar algo para a igreja nessa noite. Não tem nada que eu, que você podemos acrescentar na palavra de Deus. Não podemos acrescentar nada. Não adianta eu vir aqui enfeitar. Ah, mas eu vou enfeitar porque aí os irmãos acreditam. Ah, mas eu vou fazer uma cena. Ah, mas eu vou fazer daquele jeito para pregar bonito. Eu quero falar para você nessa noite. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus não precisa de complemento. A palavra de Deus não precisa ser modernizada. Tem gente que diz aí que precisamos modernizar a Bíblia. Precisamos atualizar porque está muito ultrapassada. Ultrapassada, a gente precisa acrescentar algo novo nessa Bíblia aí. Precisa falar que tem que caber os gays aí. Precisa falar que tem que caber aí os macumbeiros. Deus não abraça todo mundo. E eles querem. Mas digo eu para você, a palavra de Deus não precisa que acrescentemos nada. Eu não preciso chegar aqui para que você creia e fazer uma cena, um mistério. Eu simplesmente vou falar para você a palavra. Ela é suficiente. A Bíblia diz que ela não volta vazia. Ela é suficiente. Ela vai fazer aquilo que foi designado. Então eles não aceitavam os judeus trazendo seus costumes. Mas hoje quantas igrejas não recebem os costumes do mundo? Porque ele disse, se não fizermos assim, não fica ninguém na igreja. Pastor, o senhor tem que ser mais flexível. Pastor, o senhor tem que perdoar, o senhor tem que aceitar. Porque senão os irmãos não ficam, os irmãos saem. Mas a palavra de Deus diz que a palavra
trazer esses costumes, esses que queriam trazer o mundo. Houve um tempo, igreja. Houve um tempo no começo da igreja. Está lá no livro de Atos 13. Atos 13. A Bíblia fala que estava na igreja de Antioquia alguns doutores e mestres. Olha o título dos homens. Doutores e mestres. Aí, ó. Pastor, você. Eu sou pequeno para sentar nessa mesa. A Bíblia diz que alguns doutores e mestres. Homem de alta patente de conhecimento. E a Bíblia diz que orando eles e jejuando para ir numa viagem missionária. Para ir até Antioquia. Olha só. Eu vou dar um exemplo. Tem 5 pessoas aqui missionárias de nada. 5 pastores, homem de Deus. Homem de Deus mesmo. Você tem a certeza, a convicção. Você já viu o testemunho, você viu que Deus é na vida deles. Tem 5. 5 aqui. E aí, de repente, precisa que a irmã Juliana receba uma oração lá na casa dela. Pastor, envia alguém lá na minha casa para fazer uma oração, porque aconteceu alguma coisa. Assim como homens de Deus. No nosso dia a dia aqui na rotina normal, nós falamos, vai lá pastor, vai lá senhor, vocês dois. Não é normal? Os 5 não é homem de Deus? Qualquer um dos 5 que nós mandar vai fazer diferença? Deus não pode usar os 5? Vou mandar qualquer um dos 5, vai lá pastor, vocês dois. Ora lá. Aí os outros 3 ficou aqui para continuar o culto com a gente. Sim. Os judeus podiam fazer isso, eles tinham uma viagem missionária. E estavam ali aqueles homens de Deus. Eles podiam mandar qualquer um. Mas a Bíblia diz que eles orando e jejuando perguntaram para Deus quem deviam enviar. Orando e jejuando. E a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, eu tenho um plano. Separa Paulo e Barnabé e envia eles. E a Bíblia diz que eles foram enviados e acompanhados pelo Espírito. Podia muito bem escolher a nossa própria maneira, mas ele disse, não, deixa eu consultar o que é que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo diz, olha, manda esses 2 aí, porque eu não sei, mas esses outros aqui, deixa aqui para uma outra obra, envia esses 2, seja lá qual for o problema, talvez esses aqui já tenham experiência nisso. O Espírito Santo já sabia o que a irmã estava precisando lá, envia esses 2. Então teve muito tempo que a base da igreja, teve muito tempo que a disciplina, a direção da igreja era através do jejum e da oração. Mas conforme foi entrando o mundo, conforme as coisas foram mudando, conforme a igreja foi se atualizando, hoje não é mais do jeito de Deus, hoje é do meu jeito. É porque eu acho que essa irmã louva melhor, é porque eu acho que aquela prega melhor, é porque eu acho que esse dirige melhor. E eu já não jejuo, eu já não oro para saber a vontade de Deus, porque eu já me acho sábio o suficiente para tomar as decisões. Eu já acho que eu sou capaz de decidir isso. Mas a Bíblia diz que eles orando e jejuando, preste atenção, igreja. E o Espírito Santo disse, eu tenho um plano. Manda Paulo e Barnabé, eu quero falar para a igreja. A única força que há em nós é o Espírito de Deus. Você não é forte é quem está em ti. É o Espírito de Deus que habitava naquela igreja, que tornava ela forte. E por muitos anos o Espírito Santo foi o guia da igreja. Por isso havia milagres, por isso havia cura, por isso havia transformação. Mas o homem tirou o Espírito Santo e quer ocupar o lugar do Espírito Santo de Deus. Quer tomar suas próprias decisões? Preste atenção aqui, igreja. Deus da glória. Preste atenção. Eita, Jesus. Você pode ter uma pilha de livros, de diploma, que seja preciso algumas pessoas para carregar para vocês. Você pode ter todos esses títulos e honraria que o mundo pode oferecer. Mas se você não tiver isso aqui do que falo, se você não tiver o Espírito Santo, você está perdendo o seu tempo e o tempo da sua igreja. Ainda que tenha tudo, em todo culto, e o dom de cura, de milagre, de profecia, se não tiver isso do que falo, você está perdendo o seu tempo. Você não pode subir aqui e pregar até que seja cheio do Espírito Santo. Até que ele tome todas as suas atitudes, todo o seu caráter. Preste atenção. Não precisamos nos modernizar. Precisamos buscar mais Espírito Santo. Não precisamos nos atualizar. Olha, mas eu preciso, irmão, porque senão as pessoas não ficam na igreja. Preste atenção aqui. Preste atenção. Eles podem pintar teto,
eles podem pintar a parede de preto, eles podem carpetar o chão, eles podem fazer o púlpito de navio, mas o Espírito Santo é a nossa força. O Espírito Santo é a nossa força. Quando o mundo olhar e falar, por que aquela igreja está cheia, que aquela multidão, quem trouxe aquela multidão, nós vamos abrir a boca e falar, não somos nós. Não estão aqui pelo poder da oratória, não estão aqui pela oração que fazemos, mas estão aqui porque o Espírito Santo as atrai. Ele as atrai. O Espírito Santo. E quando você tiver isso, jovem, quando você tiver isso, talvez você fale, está pregando para a igreja. É só para quem já é igreja. Eu ainda não sou, não me batizei, não faço parte do corpo. Eu estou pregando para você. Eu quero dizer para você, quando ele vier, ele vai mudar seu comportamento. Quando ele vier, você vai deixar de ser fraco, de perder o pecado, porque a tua força não vai ser mais humana. Você vai ter a força dele em ti. Ele vai te transformar. Ele vai mudar até o teu penteado, meu jovem. Quando o Espírito Santo vem, ele muda até seu penteado, seu guarda-roupa, sua fala, seu jeito de andar. Ele vai transformar você, e você nunca mais será o mesmo. Pastores, missionária, presbítero, quer encher uma campanha, quer fazer Deus descer, entre no teu quarto, feche a porta e clame até que tenha uma revelação do Espírito Santo, até que seja cheio do Espírito de Deus, e você sairá dali transformado, e você nunca mais será o mesmo. Então essa igreja tinha esse poder, e ele disse, receberei esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder contra o quê? Poder contra o quê? Às vezes as pessoas acham que esse poder é quando ele diz, sereis minhas testemunhas, ou mártires. Mas esse poder não é apenas, igreja, de ir lá e pregar o evangelho. Tem muita gente que associa o Espírito Santo, porque ele diz, olha, e vocês vão ser minha testemunha em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E a gente acha que o Espírito Santo nos é dado apenas para isso. Não é? O Espírito Santo é dado para que você venha ser um embaixador, representante de Cristo. Quem olhar você está vendo Cristo. Quem conversar com você está conversando com Cristo. Quem se dirigir a você está se dirigindo a Cristo. E quando você abrir a boca, Ele vai falar através de você, de maneira que as pessoas vão falar, que sabedoria, que conhecimento. E você vai falar, irmão, isso não é dom de homens, isso é dado por Deus, isso é dom de Deus. Irmão, você já passou por isso, como que pode você me aconselhar em cima do que eu estou passando? E você disse, eu não, mas Ele te conhece. Aleluia. Eu não, mas Ele sabe. E a palavra de Deus diz que essa igreja então tinha um segredo. Se apoiava na força de Deus. Eles não tinham força própria. Então eles falaram, olha, se eu sou fraco, vou me apoiar naquele grande. É igual nós na época de escola. Você procurava um camarada grande, você fazia amizade, falava, opa, qualquer coisa o cara está comigo. E a palavra de Deus diz, igreja, a gente vai chegar lá no tema, tá bom? E ele disse assim, ó, tu tendo pouca força e tal, guardaste, eu farei que venha, eu adoro os judeus. 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Olha só, eles achavam que aquela tentação era local. É só aqui talvez. Por isso que você vai ouvir relato que muitos cristãos fugiam para outros lugares, porque eles achavam que aquela perseguição era local. Jesus disse, não, isso aí não vai ser local. Essa tribulação vai vir sobre toda a terra. Mas só que para quem é essa tribulação? Mas ele disse, mas eu te guardarei na hora da tentação que vai vir sobre todo o mundo. Você guardou minha palavra hoje. Amanhã é minha vez de guardar você através da palavra, pela palavra. Hoje você guardou a palavra. Amanhã seremos guardados pela palavra. Seremos justificados pela palavra. Entraremos em novos céus através da palavra. Seremos transformados em novos corpos através da palavra. Ele disse, essa mesma palavra que tu guarda que vai te salvar amanhã, que vai te cobrir amanhã. Da mesma palavra que você tem guardado. E ele diz assim, ó, que há de vir sobre todo mundo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Tem pouco tempo agora, né, irmã? Agora que nós chegamos, né, irmã?
Só amarrar o Deus aqui. Aí. Só caiu, eu vou achar que é o Espírito Santo, mas não, eu sou um cadarço. E eu quero falar para a igreja. Ele diz, olha, esse que veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus chega até aquela igreja e ele diz, olha, o estado que vocês estão vivendo, o caminho que vocês estão trilhando é perfeito. Não precisa mudar nada. Só continua do mesmo jeito. Se Jesus aparecesse para mim e para você hoje, será que ele diz isso para a gente? Não precisa mudar nada, continua do mesmo jeito. Será que ele diria isso para a gente? Porque ele disse para aquela igreja, ó, do jeito que está muito bem. Só continua dessa mesma maneira. Será que ele falaria isso para a gente hoje? Continua do mesmo jeito? Sabe por que ele disse? Continua do mesmo jeito, ó, Filadélfia. Porque para você tem a recompensa. Eu tenho uma coroa preparada para você. Continua andando nesse caminho, continua andando nessa direção, que o final desse caminho é uma coroa de glória. Mas o final desse caminho que eu, que você temos trilhado, o que é que tem lá? Será que tem uma coroa de glória? Porque a palavra para aquela igreja, a promessa para aquela igreja era uma coroa de glória. Mas o que tem nos aguardado no final desse caminho que estamos trilhando? Qual caminho estamos trilhando que tem no final desse caminho? Você está pronto para essa consequência? Você está pronto para se deparar com o que tem no final desse caminho? Se sua resposta é não, então meu conselho para você é mude depressa. Mude depressa, porque você está vivendo num caminho enganoso. Mas eu conheço o caminho que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu conheço o caminho da verdade, eu conheço o caminho da vida. E é esse caminho que eu quero te apresentar hoje. Ele diz para aquela igreja, continua nessa direção, porque a recompensa é a coroa da vida. Será que se Jesus aparecesse para essa igreja, ele poderia falar para os seus pastores, irmãos que dirigem, a todos os irmãos, continua como você está? Você tem colaborado para o crescimento do trabalho, continua fazendo o que você está fazendo. Você está lutando no meu time. Ou ele ia falar, você está lutando no time adversário, você está jogando contra. E eu vou te falar, para quem jogar contra, o mal também, o final já está decretado. Assim como aqueles que estão caminhando em direção à coroa da vida, tem aqueles que estão caminhando rumo à morte eterna, a saber, o lago de fogo e enxofre, que precisa se pregar à igreja. É o que eu costumo falar, hoje em dia virou modismo de eu vir aqui pregar, olha, irmã Diná, tá louvando, mas tá sendo perseguida, mas Deus diz, tá louvando mais isso, ó, tá pregando, mas ó, não sei o... Para com essas conversas, igreja, a gente não tem mais tempo para isso. Pregue que ele vem. Pregue que ele vem. Imaginar, adorar, louvar é sua obrigação. Porque você foi salva. Um dia estava perdida e ele te encontrou. Um dia você foi atribulada e ele te libertou. Estava nu e ele te vestiu. Era forasteiro e ele foi te visitar. Estava enfermo e te curou. Aleluia. Então não devo vir aqui te exaltar por isso, não. Prega, ó, mas prega, a igreja aqui, ó. Pelo amor de Jesus, igreja. Aleluia! Tá cheio dessas mensagens. Quando eu chamo a igreja, que a mensagem é essa? Eu já falo, meu Deus do céu. Vieram pregar para homens. Vieram pregar para homens. Irmã, digo eu para você. Deus tem se agradado do seu louvor. Continue louvando. Enquanto a Jezabel está aí contra. Louve. E cadê a salvação? E cadê a salvação? Porque ele disse que eu devo pregar a salvação. Ele disse preparar o caminho. Aleluia! Preparai o caminho. Aleluia! Aleluia! Posso falar algo para vocês, igreja? Eu posso falar? Ele disse lá em Jeremias 29, 11: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Do que ele se agrada? Da misericórdia, do juízo e da justiça, porque dessas coisas me agrado. É verdade. Então não deixe ninguém encher teu coração. Aleluia! Querendo chegar e pregar para você. Eu quero ver um sermão de Jesus pregando sempre os discípulos. Olha, Pedro, tu és discípulo amado, embora perseguido, tu és amado, te chamei eu pelo nome de Pedro, e não sei o que. Não. Jesus falou, olha, Pedro, até tu andando do meu lado, mas Satanás ainda anda aí, tá? Grudadinho contigo, ainda hoje mesmo ele vai vir peneirar a tua alma.
falou para Pedro. Jesus chegou para Pedro e disse: olha, você feriu o soldado, também não espalha que o velho também pode ser ferido. Você está entendendo? Se arrependa, Pedro. Porque assim, se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem também colherá. Então a mensagem, igreja, o tempo é pouco, o tempo é breve. Não temos mais tempo a perder, não. Ele disse que vem sem demora. Aleluia. O tempo é breve, ele vem sem demora. Não perca mais seu tempo com isso. É o que eu falo, quando a irmã me mandou o tema, eu falei, eu só consigo pregar isso, que Jesus vem. Uma vez me mandaram pregar num culto ali, disse que era culto de prosperidade. Aí quando eu cheguei lá, pastor, ô irmão, é culto de prosperidade, você pode pregar a palavra de prosperidade? Eu falei, pastor, você me perdoa. Eu tenho 2 motivos que eu não vou poder pregar essa palavra. Eu só consigo pregar que Jesus salva. E eu não consigo pregar uma coisa que eu não tenho aí. Prosperidade que você fala é o que? Ela falou, não. Tudo bem material, tudo da riqueza. Eu falei, pastor, se eu conhecesse o caminho, eu já estava rico. Se eu conhecesse o caminho, pastor, antes de ter passado para o povo, eu já estava rico eu mesmo. Como é que eu vou ensinar para o povo uma coisa que nem eu conquistei ainda, nem eu cheguei? Eu falei, mas eu fui salvo, então eu sei pregar salvação. Eu fui achado, então eu sei pregar o perdido. A misericórdia dele, a graça dele me alcançou. Então eu posso pregar a graça, eu posso pregar a transformação, eu posso pregar o novo nascimento, porque eu nasci da água e do Espírito. E disso que eu orgulho falar, eu ando a pé, mas sou cheio do Espírito Santo. Não moro na casa dos sonhos, mas sou cheio do Espírito Santo. Então isso eu posso pregar para você. E ela disse, então vai lá, já que é isso mesmo, prega o que tu quiser. Eu falei, o que eu quiser, não, é o que ele mandar. Nunca mais voltei lá. Aleluia, Jesus. E quem me chama para pregar, igreja, às vezes já conhece meu estilo de pregação. Eu não sei pregar muito, não. Eu só sei pregar que ele vem. E ele disse que vem sempre. Ele vem e não vai se demorar. Olha só, igreja. Eu quero já terminar. Mas eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Aleluia, Jesus. O que tem no final desse caminho? O que tem nesse final desse caminho? Porque no final do caminho daquela igreja tinha uma coroa de glória. Mas o que tem no final do caminho? O que tem no final do caminho? A palavra de Deus diz lá em Lucas, um homem rico, ele recolheu muitos bens. E ele disse assim, olha, já que eu recolhi muitos bens, e os meus celeiros que eu tenho não dá para comportar tudo isso, eu vou destruir esses celeiros e vou construir um celeiro maior, eu vou guardar todos esses bens que eu tenho. E a Bíblia diz que naquela noite Deus apareceu para ele e falou, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem vais? Jesus está dizendo para aquele homem, olha, tu planejou viver tantos anos, tu guardou riqueza, guardou fortuna, mas essa noite te pedirão a tua alma. E tem irmãos que estão aqui, igreja, e teu coração, você ainda não entregou ele totalmente a Jesus, porque você prefere deixar ele no teu filho. Ah, mas o Senhor ainda não mudou meu filho. E aí você não entrega ele com o seu coração para Jesus. Você não consegue entregar seu coração para Jesus por conta de um relacionamento que você teve frustrado. E você diz, ah, mas ainda não arrumou meu marido. Ah, mas eu ainda vivo só, mas eu ainda vivo dessa maneira. Tem outros que estão aqui, mas a condição financeira é o que te impede. Você fala, ainda não moro na casa que eu queria, ainda não dirijo no carro que eu queria. E isso impede você de entregar seu coração para Jesus. Mas deixa eu te falar, no final desse caminho aí não tem um carro não, tá? No final desse caminho não tem uma casa não. No final desse caminho tem tormento e sofrimento. Mas ele tem um caminho. Ele tem um caminho onde nos dará uma coroa. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele tempo tinha um hábito deles ali. Eles tinham umas colunas, né? E naquelas colunas ali fortificadas, eles colavam o nome das divindades que eles criam. Então quando os terremotos vinham, aquela coluna ficava de pé. E ele dizia, olha, tá vendo? A divindade é forte. Segurou. E Jesus diz assim, mas o nome de vocês eu vou escrever na coluna do santuário do meu Deus. E ali estará perpetuamente. E vou te dizer mais, eu vou escrever também sobre você o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. E o meu novo nome escreverei sobre você. Além de nos dar a coroa, Jesus diz, olha, ele só tem o nome escrito ali numa coluna de concreto de barro. Mas o nome de vocês será escrito aonde? Na coluna do santuário do meu Deus. Aleluia. Eu louvo a agradecer a minha oportunidade. Não.
Glórias a Jesus, por tudo quanto Deus tem feito no nosso meio, amém? Irmãos, Deus abençoe a vida do pastor Luan, amém? Em nome de Jesus Cristo, a todos os irmãos que cooperou conosco nesta noite, Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Todos que cooperaram, tá bom, irmãos? Só Deus vai recontribuir.